Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sargento Lohane e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as principais atribuições de um tenente na prática. Deixe seu like, se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para um colega. Eu já fiz um vídeo, sobre algumas situações que explicam qual que é a função do tenente na prática, mas esse vai ser específico. Então vamos lá. Quando a pessoa entra tenente na polícia, ela tem duas portas de entrada. Ou ela entra pelo CFO, curso de formação de oficiais, ou pelo CHO, curso de habilitação de oficiais. Principais diferenças entre os dois. O CFO tem que ser formado em Direito, entra, passa por um curso de formação em Belo Horizonte, de em média 2 anos, depende do edital. Ele vai CFO1, CFO2, CFO3, cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, cadete de terceiro ano. Depois ele vira aspirante e, ao final, segundo tenente. No caso do CHO, ele entra aluno do CHO. É um concurso também, tem algumas fases, não precisa ser formado em Direito. Um dos critérios, o principal, é ter no mínimo 15 anos de polícia e ser segundo sargento. Então ele entra, faz um curso em Belo Horizonte de 1 ano e ele forma segundo tenente. Pronto. As atribuições dos dois são iguais, independente de ser do CHO ou do CFO, tá? O que muda é a porta de entrada. Como aluno, ele vai exercer funções de aluno. Tanto aluno do CHO quanto cadete são funções do curso, Então são aulas, disciplinas, trabalhos, enfim. Depois, formando aspirante, ele vai ficar, se ele entrar CFO, ele vai formar aspirante, ele vai ficar 6 meses no aspirantado. E esses 6 meses é para que os oficiais da unidade reúnam-se e avaliem esse militar para saber se ele pode ou não ser promovido a segundo tenente. Então, nesse caso específico, ele fica 6 meses exercendo algumas funções específicas relacionadas a um teste, para saber se ele pode ou não ser segundo tenente. Mas são funções, via de regra, função de tenente. Então, comandar turno, comandar operação, executar operação, fazer operação na prática, são funções tranquilas. Então, formou segundo tenente, assim como o segundo tenente do CHO. Principais funções: comandar a seção. Então, o serviço do tenente, ele é administrativo. Então, ele comanda alguma seção da unidade. Ele pode ser chefe de curso em cursos de formação. Aliado a isso, ele vai tirar serviços operacionais como comandante do policiamento da unidade, que é o CPU, ou ele vai comandar operações também. Então, por exemplo, pode ter um CPU coordenando todo o policiamento e pode ter ali um tenente também coordenando uma operação que está acontecendo em paralelo, tá? São as principais funções do tenente. A função dele é majoritariamente a administrativa. Ele tira serviço operacional, mas em situações específicas. Ele pode ser comandante de IPM, presidente de IPM. Ele pode ser também envolver com as áreas judiciárias, da polícia tem áreas específicas que são áreas judiciárias, então ele pode exercer esse tipo de atribuição na justiça militar. É uma área mais focada para o tenente do CFO, que é formado em Direito, nem tanto para o CHO, que via de regra não vai ser formado em Direito, Ele não é um requisito para que ele entre. Então são as principais funções, as principais atribuições de um tenente, tá? Ele vai comandar, via de regra. Então, dificilmente você vai ver um tenente dirigindo uma viatura. Por quê? Quem dirige viatura é o mais moderno. Então, para que ele dirija uma viatura, ele tem que estar escalado com o primeiro tenente ou com o capitão, por exemplo. Então, ele pode dirigir viatura em situações que haja uma supervisão. Então, por exemplo, tem o CPU comandando o turno, um tenente, e tem uma supervisão. E, via de regra, essa supervisão, o militar é mais antigo do que o CPU. Então, por exemplo, tem um CPU que está comandando o turno, então ele e mais um motorista. E aí entra uma supervisão. Via de regra, essa supervisão pode ser um capitão, e aí o capitão vai ter um motorista. Pode ser que o motorista seja um tenente, mas via de regra não é. Via de regra, os tenentes são destinados mesmo a funções operacionais como comandantes ou funções administrativas como chefe de seção, ou as duas, Então ele trabalha na função administrativa e tira CPU, que é o mais comum. Ele pode também ser comandante de pelotão destacado. Então, por exemplo, aqui em Patos tem o pelotão de Lagoa Formosa. Então, quem comanda Lagoa Formosa é um tenente, tá? Algumas atribuições na prática para vocês entenderem, porque eu sei que, querendo ou não, é a vivência que vai ensinar. Então, eu posso estar falando aqui e tá parecendo tudo grego. Vocês vão ver na prática mesmo essa diferença.
Deixe seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo para um colega. Eu vou deixar aqui em cima o salário de um tenente para que vocês entendam direitinho como que funciona, tá? Qual que é o salário do cadete, qual que é o salário do tenente. Encaminhe esse vídeo para um colega e deixe seu comentário no vídeo, né? Deixa a hashtag CHO ou CFO para que a gente ranqueie esse vídeo aí para que mais pessoas possam assistir.